Tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Neuroinspiradas, o nosso podcast em que a gente fala sobre saúde mental de um jeito descomplicado e descontraído. E no episódio de hoje, a gente tem a Lia, uma convidada assim do coração, que é aquarelista. Lia, fica à vontade para se apresentar. Obrigada. É muito legal quando eu ouço assim, a Lia é aquarelista, porque na verdade a minha formação é em engenharia agronômica. Crê em Deus Pai. Conta isso pra gente. Como é que foi isso? Eu tenho um monte de engenheiro agrônomo na minha família. Verdade? Meu eu irmão... tenho um monte de psicólogo. Olha só. A minha mãe é psicóloga, minha irmã é TO, meu pai é dentista, minha família toda é da área de saúde. Que legal. Olha. E eu não tenho fazenda, não tenho sítio. E quando eu resolvi fazer agronomia, meu pai, eu nunca vou esquecer dessa frase. Ele falou, a única terra que você tem é debaixo da unha. Olha lá. O que você quer inventar com agronomia? Ele queria que fizesse odontologia, né? Ele falou, já tem consultório e tudo mais. Eu falei, Deus me livre de lidar com pessoas. As plantinhas estão lá quietinhas. Era essa mentalidade que eu tinha. E você fez onde? Fiz na Unesp em Jaboticabal. E depois fiz mestrado. Depois fiquei um tempo, fiquei 3 meses. Nessa área você fez mestrado? Nessa área, a área de fitossanidade. Mas é fitossanidade de plantas. Já tá fazendo fitossanidade mesmo. E é tão interessante, eu acho que você vai já contar mais a sua história, mas tem um super link com o que você faz hoje, como eu te conheci. Porque eu conheci a Lia fazendo um workshop de aquarela na Buquê. Que é a boutique de flores da Isa, de uma amiga minha. E aí aprendi a fazer aquarela. Foi o meu primeiro workshop que a Gabi participou. Foi o primeiro que você você me chamou pra eu acho que eu te não chamei. sei onde que eu fui. Você tinha alguma coisa. Alguma coisa que eu não pude ir. Foi muito louco, porque eu sou de Araraquara, né? Não sou daqui, mas eu já moro aqui há quase 15 anos. Eu morei 9 anos em Americana, agora tô 4 em Santa Bárbara. Falei que virei barbarense de coração. Adoro Santa Bárbara mesmo. Também gosto. Eu acho uma cidade... A Americana também foi acolhedora comigo, não posso falar que não. Mas eu acho que Santa Bárbara tem uma carinha, assim, mais de interiorzinho, assim, que eu gosto, né? E eu vim pra cá com o Eduardo, meu marido. Ele é de São Paulo, ele é químico. E, na época, ele veio regionalizado da empresa que ele trabalha pra cá. Então, ele podia escolher qualquer cidade. Aí, ele escolheu Americana. Sei lá por quê, mas ele escolheu Americana. Eu ouço isso muito, que as pessoas escolhem Americana assim. Eu acho que é bem localizada, né? Ela tá no meio de tudo, né? E aí, eu vim pra cá na época. E logo depois a gente casou. Só que aqui a área de agronomia é muito complicada. Muito complicada, porque ou até, acho que multinacional, né? Ali em Campinas, mas a minha área era uma área muito específica. Eu sempre gostei dessa parte mais natureba, sabe? Então, eu fiz muito controle biológico na época da faculdade. Depois eu fiz o mestrado em fitossanidade. Então, mas era sempre na área, assim, evitar usar muito a questão de agrotóxico, mas apesar de eu não ser contra, porque eu acho que hoje a gente precisa deles para conseguir produzir a quantidade de alimento que a gente não tem como ser sem esses defensivos agrícolas, né? Nem gosto de falar a palavra agrotóxico, eu carrego isso ainda em mim. Mas aí foi muito difícil essa recolocação no mercado. Aí eu falei, Edu, eu já estava com 32 na época, né? Eu falei, eu não estou conseguindo arrumar emprego, eu quero engravidar, então eu vou focar na família. Na família. Então, aí a gente começou a tentar a gravidez, logo eu engravidei do Felipe, e foi uma delícia. Apesar que a minha gestação foi complicada, porque eu já tomava remédio para ansiedade. Eu já tinha tido episódios de ansiedade na época do mestrado, da faculdade mesmo. Meu primeiro episódio de pânico e depressão foi na faculdade. Então, você teve episódios de ansiedade e de pânico. E de pânico. Na faculdade. Na faculdade. Eu tinha o quê? Uns 22, 23. Você chegou a investigar o que... Eu tenho um tio que é psiquiatra, né? Que a família toda já vai medicando, vai...
E por conta, acho que a atenção do vestibular, né? Eu queria passar numa faculdade que fosse federal ou estadual. Aham. Um ano antes de passar na Unesp, eu passei na Federal de Viçosa. Uhum. E aí, pensa, a minha família, minha mãe mais tranquila, mas meu pai super protetor. Uhum. Não deixava nem eu viajar com família quando eu era mais nova. Aí, de repente, você passa na faculdade, Federal de Viçosa dava 18 horas de Araraquara. Meu É Deus. muito. Aí, de repente, você não vai nem dormir na casa da avó direito, né? E aí, você tem que se ver numa distância desse tamanho. Eu fui. Você Mas foi? Fui. Eu não ia abrir mão numa faculdade federal, uma vaga concorrida. Mas foi muito triste, assim. Na verdade, penoso para quem não estava saiu de acostumada casa. com essa, esse desapego familiar, Você assim, sabe né? que esse é um ponto que eu vi com os meus filhos também. Quando eles foram para a faculdade. Que não é uma coisa que eu ouço as pessoas conversarem muito. Mas se você for ver, muita gente tem esse porque problema. você- No primeiro ano de faculdade, Sim. assim, sentem muito, né? Porque, e eu acho que hoje em dia menos, né? É mais difícil, aliás, porque você não vê assim. Antigamente você podia dormir na casa da avó, dormia na casa de amigas e tal. Hoje tem mães da escola, por exemplo. O Felipe pede, mãe, ele é o filho único, né? Ah, eu posso chamar alguém para dormir? Eu deixo chamar, mas eu sei que tem muitas mães que têm esse medo, esse receio. Uhum. Então, hoje em dia, as crianças nem dormir fora mais dormem. O que eu acho também que era um complicador na época é que assim, não tinha celular, chamada de vídeo, né? Não era uma Sim. coisa tão assim, comunicação era mais Não difícil. tinha celular. Mas se a gente for pensar, é muita mudança muito grande Uhum. de repente. De repente. Né? Então você mora com os seus pais, aí você muda de cidade num lugar novo, tanto casa, apartamento, Sim. cidade, as pessoas novas. Então você não tem rede de apoio a princípio. Uhum. Aí você começa a faculdade, que é um esquema totalmente diferente de escola. Então, assim, é tudo muito novo. E, de repente, você se vê ali sozinho, sem tanto repertório ali pra lidar. É muito difícil, né? Não, e ainda se é numa faculdade, vamos dizer assim, relativamente perto da família, 1 horinha, 2 horinhas, ok. Mas eu fiz favor de passar 18 horas, né? Porque eu fiquei na lista de espera, mas não passei. E você acha que isso contribuiu também para Muito. tua ansiedade? Nossa, eu sofria pra- demais, porque aí meu pai fala, nossa, começava a chorar na sexta, que chegava, Uhum. e ia chorando pra rodoviária. Eles vinham comigo até Campinas ainda, né? Porque pensa, eu não podia nem viajar com tio, tia, época de praia, férias, Sim. não sei o quê. Imagina, de repente, dentro de um ônibus a 18 horas. Sim. Então, foi isso. Eu acho que foi um dos starts, sim, pra essa questão minha de ansiedade e tudo mais, com certeza. Até então, a aquarela já fazia parte da sua vida? Ou Não. alguma outra O arte? meu pai, apesar de dentista, meu pai sempre pintou. Meu pai desenha muito bem, nunca fez curso. Ele é autodidata. E ele, na minha infância toda, pintava mais tinta a óleo. E eu detesto tinta a óleo. Eu lembro não que você falou. suporto o cheiro de tinta a óleo. Ah, eu amo. Não, e assim, eu sou muito prática. Então, depois tem que lavar tudo e usar removedor. Nossa, pra mim, E não seca na hora. não seca. E a pessoa ansiosa quer ver o negócio ali, né? Não dá pra você esperar. É que nem cerâmica. Cerâmica não dá certo pra mim. 30 dias pra uma cerâmica secar. Aí vai queimar. Aí vai pro forno, sai trincada. Ah, não. Não, gente. Né? A aquarela, você bate um secador ali, você já segue pra outra, tá tudo certo. E eu falava pro meu pai, eu acho a aquarela bonita. Meu pai falava, a aquarela é difícil. Porque a água, ela meio que, tipo assim… Vai pra onde ela quer. Você tem que aprender o controle da água, né? Você coloca ali, molha o papel. A hora que você coloca o pigmento começa a caminhar sozinho. Que é o bonito da aquarela, né? Mas é meio desesperador. Porque você fala, ai meu Deus… O que eu faço com Isso essa foi uma água? coisa que Não me tem marcou controle. muito no workshop. Porque antes eu tinha uma tendência a ser mais controladora, tinha questões de ansiedade. E quando eu fui fazer o workshop, uma das primeiras coisas que você falou foi isso. Foi. De que a gente não tem… A água vai pro caminho que ela quer, É. né? Então, assim, aí você tem que ter toda a flexibilidade, paciência. Porque, assim, aí eu lembro que eu queria fazer o desenho de uma flor de um jeito. Só que ficou completamente diferente. Sem contar no tom da cor. Porque às vezes eu mexia lá e aí eu tinha feito um jeito. Eu falava, nossa, eu quero exatamente a mesma cor.
Só que eu não tinha feito muito. Aí você vai fazer de novo, ela não vai sair do mesmo tom difícil. exatamente. Ainda mais pra um primeiro… Você tá porque você tá aprendendo. tendo ali o primeiro contato Aí eu, com a vamos coisa. lidar com o que tem aqui então. E é isso. E eu acho que esse é o ponto importante da aquarela. E que depois, né, que eu vim, né, que eu desisti da agronomia, de certa forma. Apesar de amar muito a Uhum. minha profissão, né, de formação. Mas eu falei, gente, não dá. Aí o Felipe nasceu, né, eu tive o Felipe. E o Felipe nasceu com fissura lábio-palatina. Ele teve a cirurgia de pequenininho. Faz tratamento até hoje em Bauru, que é um excelente lugar, tudo. Mas foram coisas que me tiraram. Por exemplo, eu não poderia trabalhar numa multinacional. Como é que eu viajo? O Edu já viaja, né? Meu marido já fica a semana toda fora. Eu não tenho rede de apoio em casa. Então, tudo isso juntou. E o Felipe nasceu em 2015. Ele estava com 4 anos. Ele nasceu em novembro de 2015. Estava com 4 anos quando veio a pandemia. Uhum. E aí, eu estava assim, já tinha voltado a tomar medicação, né? Sempre estava com acompanhamento de psiquiatra, mas psicólogo não. Eu tinha parado. O que é uma coisa que é… Todo mundo faz. É uma coisa que todo mundo faz e é de praxe mesmo. Sim. E apesar da gente estar falando muito sobre isso, na televisão, né, estarem falando muito sobre isso, em todas as mídias, que tratamento… Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas eu me trato, eu vou no psiquiatra. E tratamento não é Não, medicação. mas A medicação te igual… permite ser tratado. Então, ó, vamos É que as entender pessoas uma coisa aqui. pensam o seguinte, Saúde mental… é o remédio que faz… saúde, a questão só do remédio. saúde mental é assim. Você tem ansiedade, você tem síndrome do pânico, você tem sintomas. A medicação vai te ajudar a inibir os sintomas para que você consiga fazer o trabalho do tratamento. Então, tratamento para várias questões de saúde mental, não são todas, mas para várias questões de saúde mental, é a psicoterapia. Sim, e aí é quando você começa a ficar melhor, porque o remédio te traz uma certa estabilidade, né? E aí você fala, já tô bom, não preciso ir na terapia. Principalmente quando a terapia começa a pegar onde você não quer que pegue, né? Que é a verdadeira… ali, né? Porque a primeira ali, cara, coisa… que ela começa a cutucar aonde dói. na ferida, que você a precisa raiz. mexer ali, aí não quer mais, não, já tô bem. E eu vejo isso, tipo assim, hoje tá muito simples, né? A pessoa não quer fazer um tratamento nutricional, não quer ir pra uma academia, aliás, eu odeio academia, né? Mas prefere tomar um Monjaro, que é muito mais rápido, né? Não falando mal da medicação, eu acredito que sim, mas é um contexto todo, né? E na questão, eu acho, do pânico e tudo mais, é isso. Então, eu tava assim, eu tô tomando remédio, eu tô bem, eu tô estável, tá tudo certo, eu não tava. É que isso não é estabilidade. Não né? não, você fica anestesiada, Eu né? costumo dizer que a medicação, ela equilibra quimicamente o Sim. corpo. Mas ela não muda comportamento. Ela não te faz enxergar algumas coisas. Ela te prepara para que você consiga evoluir bem no tratamento. Mas é um equilíbrio químico. Não é um Exatamente. equilíbrio de tomada de consciência, de mudança de atitude. É muito diferente, né? Então, eu acho que é aí que tá, sabe? Aí, que na época, eu falei assim, não… Porque acontece que o remédio começa a parar de funcionar. Aí, o que acontece? Ou eles mudam a medicação, ou eles sobem a dose. Mas a verdade é que se você não faz um tratamento conjunto… E minha mãe falava muito isso pra mim, né? Mas você tem que voltar pra terapia, você quer milagre com o remédio. Isso não vai acontecer. E aí, quando a mãe fala, né? Parece que é pior ainda. Não é que o remédio para de fazer efeito, ele continua fazendo efeito, mas é que os problemas estão ali ainda. Então aí você não aprende a lidar com os seus problemas, a lidar com as coisas que você sente. Então, o mínimo que você sente, mesmo com com a medicação suprimindo aquilo, você sente, você sabe que tá ali, e aí vai ficando maior, entendeu? Então, o problema não é que o remédio para de fazer efeito, é que o seu problema aumenta. É verdade. É exatamente isso. Então, para mim, foi assim, o que pegou. Aí, na pandemia, aí, né, quem tava bem surtou, né? Quem tava levando, tá sossegado, surtou.
É. Então, aí a gente se viu longe de todo mundo, porque nem a minha família, nem a dele é daqui da região, né? A do Edu, a família do Edu mora em Peruíbe, eles são de São Paulo, mas moram hoje em Peruíbe. E aí foi a gota d'água. E aí eu voltei para terapia. Aí voltei para terapia e a psicóloga falou: "Você faz alguma coisa para você?" E aí eu parei para pensar que eu não fazia nada por mim e para mim. Não, eu não faço nada, porque você tem um filho pequeno de 4 anos, é 24 Com uma horas. demanda diferente. Demanda porque diferente, já tinha passado por 2 É. cirurgias, né. Então, não fazia. Ela falou: "Você tem que arrumar alguma coisa que você goste de fazer". E pra mim, eu falava: "Gente, eu não acho que eu não gosto de nada". Eu gostava de dormir, aliás, eu gosto de dormir até hoje. Mas a gente acaba, tipo assim: "Não, eu não quero fazer nada, eu não quero pensar em nada". A gente quer aquele botãozinho do desliga. E aí, ela ficou me cutucando, porque ela achava que isso tinha que sair de alguma forma. E eu sempre gostei de trabalhos manuais e tal. E aí eu fui resgatando isso, eu já bordava desde pequena, eu sempre gostei. Ela falou: "Você tem que aprender uma coisa nova que você sempre gostou, mas nunca foi atrás. Faça como um desafio para você". E aí que veio a aquarela. Aí na pandemia a gente tinha muita live, né, de tudo. E aí eu comecei a assistir live de algumas já professoras, né, de aquarela, e eu me descobri. Era diferente das outras tintas, porque não tem cheiro, a tinta é uma tinta que não estraga, ela seca, você coloca água, ela volta, sabe. E era prático para mim, com uma criança pequena, que: "Ai, se eu deixar secando aqui, não vai estragar tudo, se eu esquecer uma tampa aberta", porque a gente tem tudo isso, né. E aí, eu fui gostando daquele momento, porque aquilo me desligava de verdade, sabe. Eu ficava tão concentrada ali, naquele movimento do pigmento com a água, que era uma forma meio que fazia um relaxamento em mim. Porque tem, né, tem pessoas que fazem até mesmo relaxamento, respiração com Uhum. aquarela, porque conforme o pigmento vai expandindo na água, dá toda essa sensação e é super legal. De vez em quando, eu falo que todas as ansiosas vêm com a minha turma. E isso foi muito legal comigo, no começo. E aí eu vi a oportunidade ali de pintar, eu presenteava uma amiga, alguma coisa assim, e aí eu fui trabalhar com a Isa. Uhum. Depois disso tudo, foi em 2022, apareceu uma oportunidade, a Isa estava contratando alguém que tivesse conhecimento com planta, não precisava ser agrônoma, mas de certa forma foi, tipo assim, um contato que eu poderia ter novamente com a minha área. E aí o trabalho era das 8 às 5, o Felipe já estava com 6 para 7 anos, já estava um pouquinho maior, ficava o dia todo na escola, eu achei que ia rolar. E de fato, eu fiquei 1 ano lá, né, deu certo. Só que aí tinha uns tratamentos que a gente tinha que ir para Bauru, a Isa sempre foi super compreensiva, sabia que eu precisava faltar, sempre porque a gente Isso é também uma sempre boutique jogou de flores, de né? flores, e Eu falo aí que a floricultura, ela fica brava. Ela fala: "Não é floricultura, é boutique boutique de de flores". não pode falar. Aliás, se você é funcionário e falar floricultura, você vai para a lista negra dela. A Isa é muito exigente, mas a qualidade dela também ali Ela é impecável, ela impecável, não é tenho o que falar. E aí virava e mexia, eu fazia um cartãozinho ali, outro. No final do ano, estava muito difícil. Cartãozinho de De aquarela. aquarela para presentear amiga e tal. E aí no final do ano começou, o Felipe ficava doente, eu me sentia mal também, sabe. Porque a Isa: "Não, a gente tem um combinado", mas é ruim. É ruim, eu não queria deixar lá na mão, a gente tinha muito evento de final de semana. E o final de semana para mim é uma coisa, assim, muito valiosa. Porque é quando eu estou com a minha família, que é meu marido e meu filho. Meu marido fica viajando durante a semana e o Felipe fica na escola. Então, ter que trabalhar de sábado e domingo para mim, às vezes, com evento, era muito ruim, muito ruim. E eu falei: "Isa, eu vou parar". E aí, nessa altura do campeonato, eu já fazia algumas pinturas, alguém pedia: "Ai, pinta meu cachorro, não sei o quê", eu pintava. E eu falei: "Isa, eu vou investir na coisa da aquarela". E aí eu fiz alguns cartões, né, ela falou: "Ai, faz uns cartões, vamos ver se vira aqui, você põe para vender na loja". E eu fiz uma coleção de Páscoa para ela, deu super certo. E aí o pessoal começou a perguntar, né: "Ai, quem que faz e tal?". Aí me deu um estralo, falei: "Isabela, vamos fazer um workshop?".
tava no comecinho. Fora que no Brasil ainda não tinha essa coisa de esses workshops que agora estão bem alta, não tinha muito. Fora já tinha. Falei, acho que aqui é o lugar ideal, a gente pintar alguma flor. Foi no começo da primavera. Falei, não, a gente já tem, né? Eu preciso de um espaço, porque eu não tenho espaço. E ela topou. E foi assim que a gente fez a primeira. E em 24 horas, a gente conseguiu 12 meninas. Não, eu lembro que foi muito. Tanto é que eu fiquei desesperada. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu já vou correr fazer minha inscrição. Falei com você. Você fez a minha. E daí eu tive que. Você fez a minha junto. Só que daí eu não lembro o que eu tinha. Eu não lembro também. Eu venho de uma cultura diferente. Eu não sou psicóloga, eu sou counselor. A minha formação é estrangeira e é um outro tipo de formação. Me formei lá nos Estados Unidos. E a gente fazia muita coisa com arte. Eu não fiz com aquarela, mas eu me lembro que eu tive uma situação que eu posso contar aqui primeiro, porque tá muito distante, né, da gente. Mas era uma cliente que não tinha facilidade de falar. E não queria falar, mas precisava. E lá nos Estados Unidos, algumas pessoas têm uma situação de ir para a terapia mandatória. E nessa situação mandatória, a pessoa não quer ir, né? Ela vai porque ela tem que ir por alguma questão legal, alguma questão na própria faculdade, às vezes. E aí ela vai e fica muda lá com você, né? Porque ela não quer estar ali. Porque esse movimento de querer ir para terapia não é fácil. Não. Mesmo, né? Então, assim, quando você tá, tô estabilizada, não quero, vou lá para quê? Né? Eu vou lá para quê? Não, vou mexer no que tá bom agora? Né? E deixa só a panela de pressão pegar pressão lá dentro. As pessoas esquecem que, ou não sabem, que terapia é um processo. Sim. Não é uma sessão, não é aquela coisa. É um processo mesmo. E demora. Demora. E é difícil, porque você entra em contato com coisas que você não quer, que são difíceis mesmo, que doem, né? Eu peguei um conjunto de pacotes de tinta, comprei um bloco de canson, assim, bem grandão, e eu levei pra minha salinha lá e falei assim, não precisa falar nada não, vamos só… A gente sentou no chão e a gente ficou pintando, juntas, ali. E falando das cores, falando daquilo, a pessoa começou a falar. Esse vídeo foi até levar… Porque assim, durante a formação em counseling, você faz vídeos com as pessoas, elas dão autorização, obviamente, e tal. Então, você leva para supervisão e depois eles podem levar para congresso, tal, tudo com autorização das pessoas, obviamente. Foi até levado para congresso esse meu atendimento, porque a menina, ela não tinha um bom relacionamento até fora, assim, sabe? E a arte, a tinta, o pincel e aquele momento de estar junto, porque tem isso também. Sim. Da aquarela e desse movimento que você está me dizendo. Porque a gente esquece que é um ser social. E quando a gente se junta com outras pessoas para fazer arte, é um momento mágico, que na verdade de mágico não tem nada. É a nossa essência, é do que o ser humano precisa. De conexão e de estar junto e fazer alguma coisa que tenha significado de beleza, de relaxamento, porque toda e qualquer arte nesse sentido, a aquarela com certeza tem tem as suas características, né? Que você falou ali da água e da respiração, eu não tinha pensado nisso. Mas outras formas de arte também proporcionam esse relaxamento, porque a arte relaxa mesmo o sistema nervoso central. Então, e fazer arte juntos tem outro propósito, tem outra… eu tenho um projeto que chama Colorindo a Alma. E onde eu também sento com as pessoas e eu faço esse tipo de coisa. Mas aí é mais direcionado é mais terapêutico mesmo, né? Então, eu tenho um tema e aí a gente fala sobre, por exemplo, ansiedade. E a gente vai pintar a pedrinha. Pedrinha sabe aquelas pedrinhas de jardim?
ou então dobradura, ou então qualquer coisa que seja arte. E a gente está num momento do mundo que a gente precisa entender o tamanho do valor disso. Porque agora o que nos resta é criar e cultivar capital humano. Porque a máquina vai fazer o resto. Já falamos sobre isso, né, outro dia. Então, o capital humano hoje e o sentar juntos e ter esse momento juntos para aprender a pintar, fazer uma aquarela, vai ser tão importante que eu não sei nem explicar a importância disso. Eu percebo muito isso nas minhas aulas, né? Eu tenho uma aluna que entrou em contato comigo, já faz 1 ano que ela está comigo fazendo aula. E ela falou, conversando, né? Querendo saber como que funcionava as aulas, não sei o quê. Ela falou, eu tenho uma mãe com Alzheimer. E ela falou, nossa, eu tô tão, sabe, pesado, né, gente? Não é fácil. Bom, a gente conversou, não deu certo, os horários não batiam e tal. Aí fiquei com ela na minha cabeça, sabe? Aí passou um mês e pouco, eu mandei mensagem, falei, olha, eu tô abrindo uma outra turma, acho que esse horário dá para você. Aí deu certo, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Ela fala, nossa, como é bom. Porque você sai daquele looping que você tá o dia todo de cuidadora da pessoa, né? E depois desse primeiro workshop que eu fiz, algumas pessoas me procuraram para ter aula. E eu nunca tinha pensado na ideia de fazer. Eu falei, não, gente, apesar de ter feito mestrado, ter um pouco de didática para saber explicar as coisas, eu achava que, não, imagina eu dar aula de aquarela, eu tô aprendendo ainda, né? E principalmente porque você fez isso, pelo que eu tô entendendo, num movimento terapêutico para si mesma. Nunca pensei que fosse algo que seria uma segunda profissão minha, né? E aí a pessoa, não, mas eu gostei tanto do workshop, eu queria muito fazer aula. Aí eu falei, bom, o não, a gente já tem. E eu sempre fui muito assim, por mais que a questão da ansiedade, eu sempre me obriguei a determinadas situações que eu deveria passar até por amadurecimento e melhorar mesmo. Então eu falei, se ela não gostar, ela para, né? Vamos que vamos. Aí eu sempre também joguei muito limpo. Também tô no processo, tô aprendendo. Depois eu E isso aprendendo cursos pela internet. Pela internet, YouTube. Aí depois eu comprei, porque, na verdade, o que pega na aquarela é diferente das outras técnicas, que você consegue achar um professor na cidade. A aquarela não tinha na época. Ou, pelo menos, eu, na época que procurei, não achei professor de aquarela. Então, eu tinha que pegar o recurso de YouTube. Tem muito curso online, mas quem ensina presencialmente aquarela é difícil. E ela, por ser ela é uma técnica imperfeita. A aquarela, ela não é uma técnica como um óleo, uma tinta guache ou uma acrílica que você vai dar aquela pincelada, ela vai ficar exatamente como você colocou. Ela tem um movimento. Ela é uma técnica que modifica. A hora que o papel seca, ela clareia um pouco. Então, é muito mágico isso. E depende muito também da espessura do papel. Sim, são muitas variáveis, muitas. Né? A quantidade de água que você está trabalhando, a quantidade de pigmento, o pigmento que você está trabalhando, porque tem pigmentos escolares que não tem tanto movimento, mas você trabalha com pigmento nível profissional, ele tem uma expansão maravilhosa. O tipo de papel, que é algodão, celulose, enfim, são muitas variáveis. E cada coisa... o papel de celulose seca muito rápido, então às vezes você começa a molhar em cima. A hora que você acabou de molhar embaixo, em cima já secou. Aí já não dá o efeito que você está esperando. Então, é a observação, né, da técnica, você observar. Porque aí você vai aprendendo o comportamento da água, o comportamento do papel, o seu comportamento em esperar que tudo isso aconteça. E aí eu percebo assim, personalidades das minhas alunas. Alunas que são extremamente controladoras têm muita dificuldade de colocar água no papel. Aí fica tudo no seco, aí fala, tá parecendo desenho de criança. Mas põe água. Ai, não consigo. É muito isso, sabe? Então, assim, aí aos poucos vai mudando.
E aí eu fui pegando uma aluna, Ô, outra Lia, você aluna. é terapeuta. A minha mãe falou assim, Lia, você não pensou em fazer psicologia, não? Eu gosto de conversar. Mas eu não… Acho que não tenho essa aptidão. Só se for com as plantinhas, assim. Mas a gente… Acho que por conta de experiências nossas, a gente acaba passando o melhor para os outros, né? Sim, E o pior sim. também, depende do que você está buscando. E se afinal você de quer passar, contas, né? nada mais terapêutico do que estar com outro humano Exatamente. de verdade, inteiro e presente. Até porque foi o que você fez desde o início. A gente fala muito sobre autenticidade aqui. Inclusive, no nosso episódio anterior, a gente falou muito sobre a importância de ser autêntico. E desde o início foi o que você fez. Gente, Sim. eu tô aprendendo. É. Né? Em nenhum momento eu sou professora, eu não sei. Sim, Eu tô aprendendo, vamos fazer junto. Eu não quero manter uma postura que depois você não consegue sustentar, né? Independente de você saber pintar o básico ali. Então, foi um processo, um caminhar junto com elas. E eu tenho uma turma que é de segunda à tarde, que elas viraram, assim, minhas melhores amigas. E a gente até brinca que a gente deveria montar um podcast. Porque a gente fala de tanta coisa. Que gostoso. E aí, assim, elas passam a tarde na minha casa. Eu abri a minha casa para elas, né? Nós somos em 5. Todas fazem aula de aquarela comigo. Cada uma tem o seu jeito de pintar. Cada uma tem a sua personalidade. Mas, assim, é um grupo que ninguém sai e ninguém entra. Né? Não põe mais ninguém. Porque, assim, ali acabou tendo trocas muito íntimas, né? De histórias, de vida, de situações, de problemas. Então, a gente é a segunda da terapia em grupo, em casa. Mas, assim, Mas é. tão delícia. Mas é. E a gente fala muito isso, sobre é isso que é. comunidade, né? Sobre… Então, eu tenho falado muito sobre isso, sobre capital humano versus IA agora, porque, assim, o mundo como a gente conheceu, como, né, esse mundo analógico, como você falou assim, não, mas eu fui pra faculdade e eram 18 horas e não tinha celular, não tinha celular. Eu tinha, era cartão, falava no telefone com aquele cartão que a gente colecionava. Não, eu tinha ficha. Não, eu também eu comecei com a ficha, mas depois eu passei pro cartão. Mas… Eu lembro de uma moeda. É a ficha. Agora a Gabi entregou que ela ainda tem colágeno. E a gente já não. Então, e a gente passou… Esse mundo não existe mais. Não. Esse mundo já não existe mais. Então, ficar querendo que esse mundo ainda exista, né? Dentro das escolas, dentro das comunidades, é bobagem. Né? Agora, a máquina faz um monte de coisa. Gente, a minha IA, com a qual eu trabalho lá, ela faz assim. Ela faz o meu calendário. Eu faço assim, olha, eu quero tal tema, tal tema, tal tema. Pesquisa e me traz os links, porque eu gosto de ler os artigos. Para eu falar de alguma coisa, eu leio o artigo científico. Aí eu pego, vejo o link que dá certo, porque IA também erra, Sim, né? Então, o que traz, e aí o que eu leio, eu vejo, tal. Ah, não, sobre isso eu quero falar tal coisa, sobre isso eu quero falar tal coisa. Eu designo? Eu olho pra você pra falar português, eu falo o que eu quero, e aí eu peço pra IA, então formata isso, eu quero os links, eu quero hashtags relevantes pra isso, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, pra depois eu escrever o meu roteiro. Aí eu escrevo o roteiro, porque eu não gosto de roteiro de IA, aí eu escrevo meu roteiro, e aí eu falo pra IA, agora com o roteiro aí, com tudo isso, você coloca pra mim no Notion, no calendário. Ela entra, faz tudo sozinho. É funcionário também. Ele faz tudo. Funcionário. Ele faz tudo sozinho, entendeu? Então, assim, a gente não tem mais por que brigar com isso. Sim. A gente vai ter que usar e pronto. outra, teve uma época, não sei se, acho que foi final do ano passado, que muito artista começou a falar da questão do IA, que não é, que quem usava IA não era artista e não sei o quê. Eu penso diferente. É claro que você não vai pedir para o IA fazer uma obra de arte, um desenho ali e falar, botar o seu nome. A ideia não é essa. Mas assim, por exemplo, às vezes a pessoa me manda uma foto de um cachorro que não está com uma iluminação legal. Aí eu posso pedir para a IA, arruma essa iluminação para mim. Não está nítido, às vezes, o olho, o focinho, por exemplo. Mas então, o que acontece?
esse é o meu ponto. Que agora a gente precisa investir em capital humano e em repertório. Uhum. Porque você só sabe que precisa arrumar a luz porque você tem algum repertório Sim. disso. Exatamente. Né? Então você tem esse repertório da luz e do que a água vai É. fazer ali, não sei o que tem. Não, porque senão Então você tem você não- repertório. você não consegue pedir, dar o comando correto para ele. É. Só consegue Exatamente. usar a IA quem tem repertório É. para dar o E comando correto. repertório humano a gente vai construir em comunidade, sentando Uhum. junto na segunda-feira, conversando umas com as outras e fazendo essa conexão humana. É dali que vai sair repertório para mais, porque é dali que vai sair a história da luz, talvez, que você vai comentar, não tem luz assim. Aí uma vai lá e vai pesquisar o negócio da luz. Uhum. Aí ela vai aprendendo. É. Então a gente precisa estar em comunidade, estar em sociedade para criar repertório humano, capital humano, para ter repertório para usar IA. Uhum. Porque senão aí vai ser esse monte de coisa tudo igual, É. que não sabe usar. Não a sabe, inteligência e aí vai artificial, ficar né? tudo repetitivo, É. né? E fazendo um paralelo com saúde mental e desenvolvimento humano, a aquarela nos grupos traz muito isso. Traz. Então, por exemplo, quando eu tinha feito o meu desenho, ele tinha secado, porque seca rápido. Seca. Só que aí eu queria continuar. E mesmo errando na aquarela, dá super pra acertar. Que é o uma que a coisa gente faz na o vida. pessoal acha que não dá. Errou a aquarela. Não. Eu falo, não, principalmente papel de celulose. Não dá para consertar. Eu sempre falo, põe água, não tem problema. E outra, se estragou, tem outro papel. Você tá aqui para aprender, né? Que é muito isso. A gente às vezes fica com medo. Se eu tivesse ficado com medo de pegar a primeira aluna minha, talvez eu ainda estaria naquele lugar Uhum. de, poxa vida, eu gostava de fazer agronomia, gostava, e eu não consegui emprego, e agora sou uma pessoa infeliz. Sabe, a gente não tem isso. E no meio do erro, a gente acaba descobrindo outras formas de fazer. Sim. Então, por exemplo, eu usava a parte que tinha secado como borda e fazia um pouquinho mais escuro dentro. Mas aí, de novo, a água fluía e ela passava por cima. E aí você vai entendendo que, mesmo que eu não tenha controle, dá super certo. Deixa Tem eu ver o que beleza vai nisso. acontecer. É diferente de… Não que a gente não deva planejar e programar as coisas, mas muitas, infinitas coisas vão acontecer de uma forma diferente do que a gente planejou. Então é muito… Deixa eu ver, como a gente estava falando no episódio anterior, sobre consultoria de estilo… Deixa eu ver se eu usar essa coisa, se eu fizer, se eu colocar mais ou menos… Como vai ficar? E com esse olhar de curiosidade. Deixa eu Sim. ver como é que vai ser. E aí depois… a gente vê o que faz com o que aconteceu, né? Eu fiz uma vivência sábado agora com um grupo de mulheres e ela só tinha 1 hora. E a aquarela, eu gosto de explicar um pouquinho da técnica, fazer alguns exercícios e depois deixar as meninas pintarem um desenho. Mas em 1 hora eu não tinha muito o que fazer. Então, o que eu sugeri para elas? Colocarem bastante água no papel e observarem as manchas. E a partir dali tentar ver alguma coisa. Porque assim, eu fiz um paralelo com a mulher, principalmente a mulher, vamos dizer, moderna, né? A gente tem uma demanda muito grande de coisa, muito. Eu sinto isso por estar longe da minha família. E aí eu não tenho uma mãe para me socorrer. Se me ligarem agora, tem que pegar o Felipe, eu tenho que falar, gente, tchau, tô indo, porque o Eduardo tá viajando, não tem, enfim. Então a gente ia, e a certo momento da vida, a gente foi educada a dar conta de tudo. A mulher tem que trabalhar fora, a mulher tem que ser uma boa mãe, ela tem que cuidar da casa, tem que ter colágeno, tem que ter… É muito difícil. É muito tem que, né? É muito tem que, exatamente. Então, aí tem uma hora que surta. Porque, e aí eu gosto de fazer esse paralelo, porque às vezes a gente consegue equilibrar todos os pratinhos. Mas tá tudo bem se você não lavar a louça, sabe? Porque eu era muito assim, eu vou pintar, mas primeiro eu tenho que passar um pano na casa, eu tenho que lavar a louça e depois eu vou começar a pintar e estudar. Você fica para Qual depois, era a prioridade? A louça ou o meu estudo? Meu filho tá alimentado, tá limpo, tá não sei o quê. Então, a prioridade não era a louça, tudo bem. E a gente não tem isso. Isso gera uma ansiedade na gente, porque precisa estar tudo muito redondo, muito certinho para começar. E aí, a hora que você vai pro papel, pra aquarela, é exatamente isso que eu falo para elas. A água
não vai deixar você fazer o que você quer de primeiro. A partir do momento que você vai aprendendo a lidar com isso, a água vira uma aliada. Você sabe quando você põe água, ela vai comportar de uma forma, quando você não põe. E na vida é a mesma coisa. Você vai aprendendo a lidar. Hoje eu consigo trabalhar, consigo lidar com os meus horários e consigo estar presente para minha família. Aí, pessoal, tem um evento de sábado. Eu cobro mais caro. Sim, eu cobro. Mas é 1 hora. É 1 hora, mas é 1 hora que eu não estou com a minha família. É a minha 1 hora. É a minha 1 hora. É o que, de fato, vale a pena, que tem valor para mim, né? E, então, eu sempre falo isso para as meninas, sabe? Que a gente, algum momento, a gente foi obrigada a deletar isso. E aí, no máximo, a gente tem durante a semana 1 hora para fazer a unha, porque a gente tem que estar com a unha feita. Como é que você fez toda essa reflexão, esse paralelo da água, não sei o que tem, com os comportamentos, com os sentimentos? Como que foi isso? Foi assim, foi vindo? Eu acho ou que foi pelo fato. Eu acho que foi uma autorreflexão mesmo, né? O momento que eu estava ali pintando que eu queria fazer uma coisa e a coisa não obedecia. E o fato de conversar com as outras meninas, minhas alunas, né? Porque aí a gente começou a observar isso. Quando eu conversava com elas, era uma coisa meio que unânime. Todas tinham essa questão da demanda. Eu tenho que dar conta da casa, do marido, do filho, do emprego. Ou se sentia culpada por não trabalhar, né? Porque a gente tem tudo isso. Se a gente Sim. trabalha, a gente se sente culpada porque não tá com o filho. Se a gente tá com o filho, a gente se sente culpada porque não tá ajudando em casa. Nunca tá bom, sabe? A gente nunca se basta. Então, eu brinco que em casa eu sou o homem do relacionamento. Eu não acho uma manteiga na frente, na geladeira. E o Edu é super organizado nessa parte. Ele gosta de cozinhar, eu não gosto. E eu aprendi a aceitar isso em mim. Porque por muito tempo eu falava, nossa, eu sei cozinhar, eu tenho que fazer. Eu gosto, não, e tá tudo bem. E a gente fala muito isso em aula, né? Enfim, no geral, assim. E eu acho que foi com esses 2 anos que eu tô como professora de aquarela, né? Acho que as minhas alunas foram ensinando isso. E eu vejo uma conexão muito grande em relação à aquarela e à vida. Olha que preciosidade que é o contato em comunidade. Tudo que você está dizendo aí, que a aquarela foi o meio pelo qual você conseguiu se conectar com outras pessoas, você se sentia sozinha aqui na cidade, aí você se conectou, criou uma rede de apoio agora. Eu sei de alunas minhas que fala, Lia, deixa o celular salvo nos favoritos. Porque eu falo, gente, às vezes nas minhas crises de pânico, o problema é que geralmente elas acontecem de madrugada, né? E aí você sente muito pior, porque fala, eu vou acordar alguém, eu tô ruim, assim. Não, deixa meu contato dos favoritos, você pode me ligar a hora que for. Então, só do fato de você saber que você tem com quem contar, evita a crise. Evita muito a crise. Sim. Porque antes eu tinha que andar com o remedinho da crise na bolsa. E agora não, eu sei que eu posso contar, que eu não vou atrapalhar e tá tudo bem. E com ela certeza, entende. essa questão da rede de apoio é super importante. E um outro benefício de estar no grupo é justamente entender que você não tá sozinha. Outras pessoas compartilham dos mesmos problemas, os mesmos desafios. E aí, assim, você vê, não sou só eu, né? Vocês viram aquela história das Blue Zones? Sim. Né? Nas Blue Zones, eles falam que o mais impactante ali é a comunidade. É o coletivo. Então, não é tanto tem algumas características alimentares, mas assim, o fator em comum das Blue Zones são as comunidades e como eles fazem tudo juntos. E se a gente for pensar, a gente estava falando da questão da arte como relaxamento. E é um super recurso de atenção plena, de estar presente. Você não só está presente ali na arte, mas nessa comunidade em que todo mundo está trocando o tempo inteiro. Seja a tinta da aquarela, seja uma experiência, seja alguma coisa que está acontecendo. Então, isso é muito rico. Isso se perdeu muito, né, nos últimos tempos. E que bom que esse movimento de resgatar esse estar em comunidade tá voltando, né? Tá voltando. Eu percebo também, porque é uma necessidade. Tá sendo uma necessidade. E é muito incrível, assim. E o mais doido é que eu preciso pôr despertador.
porque senão eu esqueço de buscar o Felipe. Então, as meninas chegam 2 e pouquinho em casa, e às 5 toca o despertador para eu pegar ele 5h15 na escola. Porque já aconteceu. Se deixar, vai. Vai, não percebe. A hora passa muito rápido. Uhum. E aí a gente toma café, conversa, pinta. Porque imagina que esse é o momento onde o seu sistema nervoso central vai relaxando para dar gás pro resto da semana. E eu acho ótimo Né? que é na segunda-feira. Porque todo mundo fala, mas aula logo na segunda. Eu falo, gente, a gente precisa estar bem para correr a semana. Então, semana é o dia que eu mais tenho aula mesmo. Dou aula tanto de manhã quanto à tarde. E eu falo que eu sou muito abençoada, porque apesar de eu ter perdido, de certa forma, a formação como agrônoma, né, não poder trabalhar na área, mas eu amo pintar flor, eu vivo inventando moda. Eu ia perguntar isso para você agora. Eu tava na minha cabeça para te perguntar. Qual a ligação que você faz da sua formação com o que você faz hoje? Então, eu pinto muito, comecei pintando muita flor, né? Mas para conseguir monetizar, eu comecei a pegar a encomenda de pet. Porque o mercado pet é uma coisa maravilhosa, né? E é fácil pintar o pet. Então, É fácil pra você. Eu tenho uma aluna que ela fez o workshop na Buquê de Natal. E ela falou, eu amo aquarela, mas brinco com ela até a Cláudia, minha garota propaganda. Porque eu falei assim pra ela, Cláudia, é técnica, tenha calma. Ela, eu não levo jeito. Essa semana ela pintou o sobrinho neto dela. E eu falo, é minha garota propaganda mesmo, porque eu peguei ela, o primeiro desenho dela foi um gingerbread, assim, sabe? Que não ficou feio, mas ela falou, não levo jeito. E hoje ela pinta até os netos. Olha enfim, só. cachorro, pintou todos os cachorros dela, tudo. É uma grande lição. E Isso sabe o também que é? de evolução e de Se entendimento. E de entendimento que tudo é um processo. E uma coisa assim que eu faço com elas, que eu peço sempre. O desenho não ficou legal. Meu desenho tá muito infantil. Aí tem vergonha de mostrar ou quer jogar fora. E eu falo, não joga. Não joga, porque depois, daqui alguns meses, você vai pintar o mesmo desenho. E você vai ver a sua evolução. Então, eu tenho meus desenhos guardados do começo. Eu consigo olhar onde eu errava, onde eu não sabia. E eu faço esse exercício com elas. De vez em quando elas rasgam, eu fico brava. Que eu falo assim, não, guarda, é importante guardar, né? E o legal é que essa comunidade minha, a gente teve muito reconhecimento aqui na região, né? Teve a Carol da Enjoy, que convidou as meninas para fazerem a estampa desse jogo americano, né? De Muito Páscoa. legal. Agora vai ter outras que vão fazer agora de Dia das Mães. No final do ano passado, as Não, meninas... muito legal, porque pelo que você tá me contando, elas não pintam. Eu quero ir lá pintar. É demais. Porque são coisas autorais também. Não é só Autorais. uma coisa que você vai lá As pintar meninas do ano passado foram um convidadas repeteco. para desenvolver uma coleção para burlesque. Aí a gente se achou, porque depois a Mônica convidou nós para fazer um ensaio fotográfico com as roupas, Olha só. com os desenhos que a gente pintou. Incrível. Então, assim, aquela pessoa, né? Aquela mulher que estava em casa já não tinha muita motivação. A aquarela, de certa forma, trouxe isso também, sabe? Muito legal você andar na rua e falar, esse vestido fui eu que pintei. Meu Deus, hein? É muito legal. Incrível, E para mim também, né? É uma realização. Porque arte. você fala assim, nossa, será que vai dar certo? Eu não sou formada em arte. Então, isso assim, para mim, eu falo para a Mônica que foi muito legal. Foi um presentão que ela trouxe para mim, para as alunas. E eu faço esse link sempre com flores. Hoje eu pinto com tintas de uma mulher também. Ela faz a Poética do Habitar. Ela é de Americana. A Denise já é bem conhecida na área de pigmentos para aquarela. Eu conheci ela aleatoriamente, entrei no site para comprar uma tinta. Ela viu o meu celular, o DDD 19, e falou, de que cidade você é? Eu sou de Americana. Falei, eu também. Ela veio no ateliê e conheci a Denise. As tintas dela são maravilhosas. Tem tintas que quando você põe bastante água, espera um pouco, elas mudam de cor. Olha só. Na época que Gente, olha como tem gente
nesse a- mundo e a gente nem conhece tanta gente. Exatamente. Eu quero E a, conhecer um a monte de Denise é gente. sensacional, porque ela tem pigmentos à base de solo. Ela começou com essa ideia da... Eu faço muita propaganda mesmo, porque é muito sensacional a história Olha dela. que incrível. Porque ela começou na pandemia também. O médico, ela tinha uma criança pequena, e o Olha médico falou: quanta gente, sai. né? sai, uma porque comunidade vindo. mesmo, né? Uma a coisa Denise do chegou a coletivo. fazer um quarto de areia dentro do apartamento para não precisar sair na pandemia. E aí o pediatra falou: sua filha precisa de contato com a natureza. E aí a Lina começou a fazer coleta de terra, não sei o quê, e foi aí que ela foi desenvolvendo os pigmentos. Ela tem Olha só. pigmentos à base de flores, de plantas, e são pigmentos maravilhosos, sabe? Que eu falo que eu faço propaganda mesmo, porque Gente, que são incrível. sensacionais. Muito E é uma legal. empresa de uma mulher. Aí depois, você sabe o que eu quero? Que você passe pra gente esses contatos, porque daí Passo. a gente vai colocar tudo aí pra vocês Exato. Sim, na Ah. legenda. é. Porque quando você veio pra cá, Muito não legal. tinha professora de aquarela nenhuma aqui. Agora, olha só, a gente tem uma super professora de aquarela e outras mulheres incríveis que fazem parte desse trabalho e que também trabalham com isso. Mas eu vou te dizer, você não é só professora de aquarela, não. Tá mudando vidas aí. Não, mas a minha vida, eu penso que a aquarela também mudou a minha, né? Então Uhum. eu penso que eu quero trazer isso. Você Foi honra. tão bom pra mim, e que eu falo, eu sou muito abençoada em poder trabalhar com uma coisa tão deliciosa. Eu amava agronomia, eu amo ficar com... Tanto que eu viro e mexo, faço muda pras meninas. Ó, eu fiz muda disso, eu fiz muda daquilo. A gente é muito assim, a véia das plantas mesmo. E eu vivo inventando moda. Aí tem dia, você tá enjoada de aquarela, vamos fazer uma outra oficina? Aí a gente faz decupagem. O que vocês querem aprender? Agora eu comprei um curso de Ah lá, tá vendo? incensos É arte. naturais. É Olha arte. que legal. Aí eu falei para as meninas, deixa eu prestar atenção, ver como que é. A gente vai fazer um É dia a dos arte incensos e a naturais. comunidade. Você tá colaborando para um mundo E é melhor. e é muito bom, sabe? Porque, a gente sai assim, ó. Lia, Revigorada. parabéns. Parabéns pelo seu meninas, trabalho, obrigada viu? pelo convite, viu? Parabéns pelo seu trabalho, porque assim, você realmente está fazendo diferença. Porque o que a Obrigada. gente precisa hoje é exatamente disso. É de pessoas que tenham essa sensibilidade de criar comunidade e fazer a diferença. Eu acho que talvez se eu tivesse ficado na minha cidade, eu não teria tido essa oportunidade, né? Tirando a parte da medicina, a minha família é dona de funerária em Araraquara. Ô, Jesus. Então, tipo, eu nunca iria, ou eu iria para a parte administrativa, né? Ou seguir a carreira da minha mãe e do meu pai, que são mais próximos assim. Então, é aquelas coisas, né? A gente não sabe os caminhos, mas Igual a água. igual a água. Igual a- Que eu falo assim, espera, não mexe. Porque às vezes você fala assim, ai, não ficou bom. Aí você fica tentando consertar e fica pior. Eu falo, deixa a água mostrar o caminho. E foi o que a vida fez comigo. Eu deixei, né, Americana, Santa Bárbara, e as pessoas que entraram, a Isa, minhas alunas, entraram em contato comigo, mostraram o caminho do que talvez seria o meu propósito mesmo. Então eu sou muito grata. Parabéns e parabéns por se deixar levar por essa comunidade também, porque é isso que tá faltando nesse mundo. Exato, de um movimento que começou, né, seu, né, fazendo parte do seu momento ali, você foi transformando muitas vidas. Nossa, E emocionante. talvez a Continua, né? ansiedade, se eu não tivesse tido as crises de pânico e ansiedade, talvez eu não teria ido por esse caminho, né? Não teria buscado algo que fosse me ajudar. Uhum. E tem muitas aquarelistas que são amigas minhas que partiram para aquarela exatamente por causa da mesma história. Uhum. A aquarela, de fato, é diferente das outras técnicas quando a gente pensa na questão da ansiedade. Uhum. Nossa, gente, vamos ter que ver se já Vamos tem alguma dia coisa já. 25 alguma tem coisa- um na Buquê. Ai, que delícia. E É vai 25 ser agora de Dia abril? 25 de abril, é um sábado. Vai ter. Vamos botar todo esse pessoal, porque é tudo É. mulherada, não é? Tudo vamos mulherada. lá, vamos E colocar esse todo vai mundo ser nas muito legendas. legal, porque vai ter uma sommelier de chá junto. Ai, a gente vai amar. Gente, muito Gente bom. ama. Lia, Muito bom. muito obrigada. Muito obrigada Eu por que estar agradeço. aqui. Muito obrigada por compartilhar essa história linda. Eu Muito, que muito agradeço, legal. porque é muito legal eu poder falar um pouquinho do meu pedacinho Da sua aí da minha história. história. Obrigada, Muito linda a tua meninas, pela história. oportunidade, de verdade. Obrigada, Lia. Obrigada.